passando pela recuperação cirúrgica. Vamos pedir por todos nós aqui, nós ainda estamos em fase de recuperação com a dona Maria Ângela, né? E em termos morais, a gente tudo está devendo alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Vamos nos colocar na posição de auxiliares e auxiliados, que é o que acontece conosco normalmente. Acabamos de falar da Carla, a Carla entrou aqui. Carla, boa noite. A gente pediu oração pelo Marcelo Borba e pela Cláudia Gonçalves. Marcelo Borba por questão de falecimento e a dona Cláudia por questão de cirurgia pós-cirúrgica. Vamos então começar o nosso estudo. Thales, eu acho que não está aí, não. A última vez que eu marquei foi a questão 269, dia 6/10. Entendi, é possível. Você mate de susto. Eu achei que não estava na tela. Falei, É 270 que está, não? O meu está 270 que eu marquei. Não, os anos 70 já passaram. 50 que anos. Passado que é, ué? Os anos Hoje 70. é 12? No 10? Já falou os anos 70, foi? Espera aí que tá arrumando. Que coisa. Travou. Agora tá voltando. 270, vamos lá então. Vocês viram como é que a coisa está difícil. Hoje, no estudo da manhã, aconteceu algo maravilhoso. Eu saí e falei, cadê a chave do carro? Não achava a chave do carro, adivinha onde é que ela estava? Dentro do carro. Acontece, viu, gente? O carro destrancado, né? E o carro destrancado, graças a Deus. Olha, mais lá para frente. 260. Tá para frente. 262, você falou? 270. 270. 270. Quase um terço. Gente, tem que começar a anotar isso aqui em algum lugar. 270. Então vamos lá, muito obrigado, hein? Então, o pessoal está atento, hein? Então, 270. Aqui se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Aqui, então, nós temos mais coisas a conversar. E a profissão ela é fundamental. Então, por exemplo, nós temos uma determinada profissão e nós vamos trabalhar lá 8 horas por dia. 8 horas por dia ou por noite, nós passamos dormindo 16 horas. Entre o ir para a cama e o acordar, vamos colocar 2 horas, vamos para 18. Entre o ir para o trabalho e voltar do trabalho, mais 2 horas 20, sobra 4 horas para ficar em casa com as pessoas. A gente passa muito tempo no trabalho, relativamente. Então, a profissão é bastante importante, porque vai ser o local onde nós vamos nos relacionar com as pessoas e também que nós vamos exercer o nosso papel social, né, que é o auxílio pelo nosso trabalho ao desenvolvimento geral da sociedade, é onde nós vamos ter conflitos, problemas, dores, situações bastante complexas no sentido dos relacionamentos. Existem relacionamentos muito complicados no trabalho, muito difíceis, né, de perseguição,
muitas vezes de encontro com pessoas que no passado nós fomos muito afins, e aí muitas vezes acontece as afinidades, as traições associadas ao emprego. Então, tem o seguinte, eu venho para elaborar e desenvolver determinada área do meu conhecimento para evolução, uma possibilidade. A outra, eu venho para contribuir com a sociedade com aquilo que eu já desenvolvi em outro momento. Então, isso também faz parte do processo de planejamento e escolha das provas que nós vamos passar. No trabalho, a gente passa por muita prova. Muitas provas associadas às questões morais, às questões de crescimento espiritual. Então, o Espírito diz, vocês mesmos podem responder essa pergunta. Falou para Allan Kardec, né? Vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Então, faz parte desse planejamento e dificilmente a gente foge da profissão. Aqui cabe nós chamarmos atenção para algumas coisas importantes que a nossa experiência nos mostrou, que são as relativas à escolha das profissões. Então, durante muitos anos, eu fui professor em escolas particulares, e dando aula em cursinho, né? Onde as pessoas iam prestar os vestibulares, e obviamente ali é o momento da escolha da profissão dela. Nesses momentos a gente via muita coisa acontecendo, que era a escolha de profissões que davam mais status, mais valor financeiro, em detrimento das escolhas associadas ao coração. Se a gente faz uma escolha associada ao coração, dentro das nossas características íntimas, e se ela não for direcionada por outros fatores, é porque aquilo é o que está programado para a gente fazer na vida. Ter aquela profissão, seguir aquela profissão. Então, tem fatores vários que associam a isso. Vou dar um exemplo. Um pai, lá em Uberaba, forçou o filho, se eu não estou enganado, a fazer medicina. Ele queria fazer engenharia. Na formatura dele, uma festa grande, o papai era muito rico, e aí ele suicida e deixa a carta. Falou, tá aí o seu diploma. E suicidou. Uma coisa bastante grave, né? Claro que não podemos culpar tanto o pai por isso, mas mais é uma fraqueza do próprio espírito, até uma sensação de vitimismo tão forte a ponto de querer gerar uma culpa tão forte no pai, né? Que seria a morte do filho. Outras vezes nós vemos a família forçando as pessoas a fazerem direito, engenharia e medicina, que são nas áreas consideradas exatas, humanas e biológicas, as de maior rentabilidade. E muitas vezes a pessoa não quer seguir esse caminho. Outras vezes é a própria pessoa que gosta do status do direito, da engenharia e da medicina e busca isso, e nós tivemos casos assim muito perto da gente, né, de alunos muito bons, muito inteligentes, que não conseguiam passar para esses cursos, né. Teve um caso na cidade de Piauí, que eu morei lá um tempo, o menino ficou famosíssimo lá, apesar que a cidade ficar famoso lá era todo mundo, né, porque é tão pequena que todo mundo conhecia todo mundo. Mas o menino tentou 7 anos para medicina. Então, quando chegava o resultado do vestibular, era uma coisa na cidade, a mãe numa choradeira, um desespero, foi 7 anos de choro lá. Aí ele passou, finalmente, depois de 7 anos. Fez 6 meses, largou e foi fazer administração, descobriu que não era aquilo que ele queria. Pelo menos ele teve essa coragem. Mas muitas vezes você vê que a pessoa foge daquilo que lhe foi atribuído por uma questão própria mesmo, na tentativa de satisfazer os desejos, o orgulho, o egoísmo, e essa tentativa de satisfazer esse apego, né, à presunção, à prepotência, acaba direcionando de forma equivocada as projeções e o planejamento. Assim também acontece com o casamento e outras coisas, em que se o indivíduo for gostar muito de ficar sozinho, gostar do estilo de vida. Vou dar um exemplo, o Japão está tendo problema, junto com a Coreia, né, mas assim, nesse caso específico, o Japão está com problema de natalidade, a taxa de natalidade é a mais baixa do mundo. Em
Entre os problemas descobertos pelo governo japonês é que os casais, os casais não são casais, não se formam casais, porque com o dinheiro que a pessoa ganha, ela vive bem, satisfatoriamente, sozinha. Ela não tem obrigação com o outro, ela paga o que ela gosta, ela compra o que ela quer e ela viaja para onde ela quiser, desde que não tenha outra pessoa envolvida. Esse é o ponto. Então, a pessoa prefere ficar sozinha, ter um casamento projetado, ela não casa, porque o egoísmo fala mais alto. A outra questão é, o casal consegue viver assim, viajar junto, trabalhar e ter o dinheiro dele. Quando tem um filho, aí eles não conseguem mais. Porque aí o gasto é muito grande, o tempo é grande, tem que cuidar, a mulher grávida, depois dos cuidados, eles vão perder a vida deles. E aí eles não querem perder essa vida, essa regalia, e eles acabam não tendo filhos, mesmo os casais. A outra coisa, estou falando do Japão, né? Especificamente. A outra coisa está associada aos homens. Os homens não se sentem responsáveis por cuidar dos filhos e ajudar na casa. Então, a mulher sobrecarregada prefere não ter filho, porque ela sabe que ela vai se sobrecarregar cuidando do filho, cuidando da casa, e ela prefere não ter. Então, esses são os 3 principais pontos colocados pelo governo japonês numa reportagem de 2021 sobre o envelhecimento da população do Japão e o que eles estão fazendo. Está acabando a mão de obra para lá, o custo do governo com a saúde dos que estão ganhando idade é muito grande, e aí está havendo uma espécie de colapso financeiro por falta de natalidade em alguns países, né? Que tem a ver também com essa questão do orgulho e do egoísmo direcionando as escolhas das pessoas, ao invés de se sacrificarem no sentido de trazer pessoas novas para o mundo, né? E aí é claro que a gente acaba dependendo das mulheres, apesar que algumas vezes é o pai que não quer ter, e aí ele obriga a mulher a não ter, mas entenderam a questão. Então, quando as coisas começam a ficar por nossa conta, durante um tempo ela degringola, né? Vai ficar mais difícil. Mas aí depois as coisas consertam. Daqui a pouco, os novos espíritos que vão reencarnar, traumatizados com essa situação, pelas faltas de responsabilidade, pelo excesso de orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, eles vão acabar sentindo mal com isso, reencarnam, e aí eles vão depender da boa vontade dos outros, porque é engraçado, né? As pessoas falaram que não quer ter filho, só que ainda bem que a mãe da pessoa que fala isso não pensou assim, né? Porque senão ela não estava aqui para escolher. E senhora, fica à vontade, dona Maria. Otávio, eu vi que recentemente, no Japão, o maior problema, desculpa se não tiver muito a ver, se eu estiver fugindo do tema, mas eu acho, na minha visão, que cabe. Os jovens hoje, já de adolescentes, eles estão se isolando no Japão. Eles passam a viver dentro dos seus quartos ou dentro dos seus apartamentos, não estudam, não trabalham, não se comunicam, vivem totalmente isolados. Você chegou a ver isso? Isso é mais recente, mas apesar de ser do Japão, é do mundo inteiro, sabe? Essa é uma tendência da geração, esse isolamento e esse apego aos pais. A gente está fazendo um trabalho de pesquisa no escritório aqui no Mogi Guaçu, em termos de psicologia organizacional, né? E a gente tem ouvido as pessoas falarem, buscando os fatores de estresse. Uma das pessoas lá falou sobre o filho. O filho tem 18 anos, vive, trabalha, mas a obrigação da mãe é fazer a comida para ele, a marmita, desde que tenha algo para ele beber, senão ele não almoça, e o pai levar e buscar no trabalho, o dinheiro que ele ganha, ele dá uma parte para a família, o resto é para comprar joguinhos e melhorar o computador dele, e ele não sai do quarto nem para a mãe limpar, mas ele não limpa nada, sai da mesa e não tira nem o prato que está na mesa. Esse é um dos casos aqui no Brasil. Estou contando esse caso, mas nós sabemos que isso é pandêmico, uma pandemia. Depois que a pandemia do Covid vieram outras pandemias, né? Entre elas essa, desses espíritos bastante deprimidos, né, que não queriam reencarnar. E vocês lembram da gente ter falado isso? Esses espíritos estão há muito tempo sem reencarnar e estão tendo a última chance, né? Aí eles vêm, eles trazem com eles essa preguiça, essa vontade de se isolar,
de não querer sair do comodismo, de não querer sair da situação que eles vivem. Se vocês permitem, eu acho que não saiu do tema não, dona Maria Ângela. Espero também ter respondido para a senhora. Obrigada. Uma outra coisa que talvez faça diferença agora é a questão das profissões assim. A gente, quando opta pela profissão que a gente vai, a tendência é a gente seguir um caminho. Na minha época, era pouca possibilidade. Não tinha tanta quanto hoje. E hoje tem cursos que a gente nem imaginava, né? Na nossa época. Cursos muito diferentes. Né? Tem até curso superior em cosmética. É isso, né? E aí o que acontece? TI, por exemplo, né? Tecnologia da informação, logística, só para citar alguns exemplos. E muitas vezes, eu tive uma conversa com o Emanuel, então eu vou colocar aqui para vocês compreenderem isso, para ajudar os filhos, ou ajudar filhos de amigos, de parentes, nessa situação. A gente tem que seguir o coração, mas se a gente deixar de ser lógico, a gente acaba vivendo utopias. Né? Então, Emanuel, posso citar, filho? Ele não ia falar não também? Eu falei para ele que queria fazer artes. A gente morou um tempo fora, né? Um tempo no Japão, um tempo nos Estados Unidos. Eu falei, olha, filho, artes é bom. Ele queria desenhar anime, né? Aqueles desenhos de anime, em geral. Desenhar aqueles desenhos japoneses. Eu falei, ó, ok, mas nós vamos ficar no Brasil agora, né? A gente não vai estar fora. Se fosse no Japão, você pode formar em X. E se formando, você já tem emprego. Aqui, se você formar nisso, você vai ter que trabalhar com Maurício de Souza, e lá acho que a equipe está fechada. O resto vai ser muito difícil. Eu acredito que você vai formar, e aí você vai ter uma depressão grande. Porque imagina você formado, sem conseguir emprego na área, dentro de casa, né, sem conseguir sair e fazendo outra coisa. Então, vamos pesquisar. Então, a gente foi pesquisar e não tinha campo de emprego. O que você gosta? Que área você gosta? Exatas. Exatas, o que você quer fazer? Engenharia mecatrônica. Então, vamos pesquisar engenharia mecatrônica. Ele mesmo pesquisou e descobriu que para trabalhar com engenharia mecatrônica ele precisava viver em São Paulo, Rio de Janeiro, máximo Campinas, Jundiaí, né? Ou fora do Brasil. Ele não gosta de cidade grande. Aí ele trouxe esse problema para mim. Então, vamos atrás. Fomos atrás e aí vimos que a engenharia civil era melhor. Eu acho que eu já estava fazendo, né? Eu tinha terminado engenharia, né? Engenharia civil, né? Eu já sabia falar para ele algumas coisas, então ele resolveu fazer engenharia civil. Eu estou para engenharia civil, mas ele queria fazer física. Falei, mas entre física e engenharia, por que você quer fazer física? Eu quero fazer pesquisa, quero dar aula. Falei, então, ó. Hã? Essa pesquisa mesmo. Pesquisa mesmo? Queria fazer pesquisa. Falei, ó, se você fizer engenharia, você vai ter chance de prestar concurso, a física deixa. Dar aula, a física deixa. Fazer pesquisa, a física deixa. Montar seu escritório, a física não deixa. Trabalhar numa empresa boa, grande, de engenharia civil, a física não tem. Então, é melhor você seguir esse caminho e faça artes ou física paralelo. Então, assim, ó, digamos que você vai fazer engenharia civil, você vai fazer artes, faz paralelo, se der certo, você vira artista. Se não, você usa como hobby e vai ser feliz na sua vida na artes, que ele desistiu já. Né? Desistiu de... Você ainda continua fazendo artes? Aí ele vai fazer artes. Então, não desistiu, não. Que é bom, né? Porque não fugiu das bases. Aí, isso tudo foi raciocinado, pensado e organizado, buscando o que ele queria, buscando o que ele mais gostava, mas, ao mesmo tempo, adequando as situações da realidade. Então, por exemplo, dependendo da situação que você tiver, você precisa se adequar à realidade, senão vai ser complicado. Senão você vai trabalhar em outra área se você não se organizar. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, se podem me ajudar aqui. Até porque nós estamos discutindo isso, né, com as meninas, a Stephanie e a Ana, bastante sobre isso. Com 18 anos, 17 anos, alguns de nós fomos criados para já saber o que queria. Mas vocês acham que a gente tem noção realmente do curso que a gente faz e se a gente realmente gosta daquele curso com essa idade, sem antes ter pesquisado? Faça a experiência de vocês para mim.
Não adianta você fazer o biquinho, fazer assim, não falar nada, ninguém tá vendo. Maria Tereza está dizendo assim, Não tem como. ela falou que não tem como. Ninguém vai falar lá, né, mano? Eu sei. Eu também acho que não, Thales. Também acho que não, né, mãe? Uhum. Obrigado pela oportunidade. Quem mais vai falar aí? Também acho que não. E muitas vezes a gente acaba sendo direcionado numa área que a gente gosta, mas a gente não pensou a respeito direito. Então hoje nós temos as possibilidades de mudar, seguir o nosso coração, porque muitas vezes as decisões elas dependem de vários fatores. Por exemplo, a pessoa olha e fala assim, olha, eu não quero fazer uma faculdade particular, meu pai não tem condição de pagar. Então, numa federal, eu gosto de engenharia, mas engenharia é caro, vou fazer matemática. Eu tenho essa situação. E depois, se a coisa melhora, se a pessoa trabalha, ela tem condição de fazer engenharia, por exemplo. Então, por que nós estamos comentando isso? Porque a pergunta nos permite falar de algo do dia a dia, né? De algo que está voltado para nós. E hoje, as crianças, os jovens, estão numa situação difícil, mas está muito melhor que na minha época. A gente não conhecia os cursos, não. Quem decidia para a gente eram os pais. A gente falava mais ou menos o que gostava e ia atrás disso, não é? Então, muita gente faz um curso e depois fala, não quero esse não, não gostei muito não, mas eu vou terminar. É bom terminar o que começou. Mas existe uma situação que a gente não sabia. Eu acho que eu posso falar sobre isso, que eu fui atrás dos cursos que eu gostava, tudo. Eu fiz biologia, depois eu fiz matemática, engenharia. Eu queria mesmo fazer física. Fiz biologia, meu primeiro curso. Por quê? Porque a minha família queria que eu fizesse medicina. Aí, então vamos fazer medicina. Aí eu fui morar numa república, e lá nessa república tinha os pessoal da medicina lá. E eles ficaram muito empolgados comigo. Nossa, você estuda muito, você não vai ter problema para passar. Eu vou te mostrar aqui, a medicina é maravilhosa. Pegaram um livro de patologia lá, parasita e patologia. Começaram a me mostrar os livros. Quando eles terminaram de mostrar, eu quase vomitei. Eu fui para o banheiro, pensei assim, agora realmente eles me ajudaram muito. Uma coisa que eu não quero é isso, eu não suporto ver sangue. Aí eles falaram, mas você foi para anatomia. Anatomia não tem sangue, não. O cadáver é um objeto. Tem formol lá. É difícil. Uma vez eu tive que formalizar um cadáver mole, tive que lutar muito para não passar mal. Aí eu falei, não quero isso, mas eu queria fazer física. Só que a situação financeira era grave. E aí eu fui para Uberlândia, que era uma das poucas que tinha vestibular no meio do ano, não tinha mais condição financeira de não passar na faculdade, não dava mais. Então eu fui lá e prestei porque tinha, na área de ciência, que eu descobri que eu queria fazer pesquisa. Aí eu fui fazer biologia, lá não tinha física. E eu não enxergava que eu queria, que eu gostava muito da área de exatas, por vários problemas com professores que eu tive antes, que é a área que eu mais gosto. Então foi tudo organizado para fazer biologia e virar professor universitário nessa área. Mas depois, ninguém me impediu de fazer o que eu gostava, eu fui atrás. Então eu estou comentando isso porque hoje as coisas são diferentes para nós mais idosos, que somos muito conservadores. A questão da mudança do curso, a questão de fazer outro curso depois de formado, a possibilidade de fazer curso à distância, a possibilidade de ter mais de uma formação e a possibilidade de ter uma formação mais vasta e mais generalizada. Eu espero que tenha ajudado aí os pais, os avós, as pessoas a entender um pouquinho essa questão no dia a dia. É mais importante você seguir aquilo que está dentro de você, o que o seu coração está mandando. Mas tão importante quanto isso é você verificar quais são os fatores por trás que estão te impedindo de ir atrás do que você quer. Se é medo de não passar, se é medo de sofrer algumas consequências, se é necessário mais esforço ou menos esforço para fazer alguma coisa, né? Se tem um impedimento familiar, então é bom conversar, bater um papo, e nós passamos por outras situações também, como o caso do... Já passo para você, Michel, boa noite. O caso de 2 colegas que passaram comigo, só que eles passaram em medicina. Quando eles foram fazer, os 2 abandonaram no 5º período. Um para seguir uma vida de misticismo e o outro queria fazer artes. Mas o pai tinha muito dinheiro, ela conversou com o pai, largou medicina e foi fazer artes na UNB.
não suportava mais a vida dentro da medicina, porque a vida dentro da medicina é complicada, né? A pessoa, para trabalhar, algumas vezes ela descobre depois. Nós tivemos aí a colega da Maria Tereza, né? Questionando depois de formado se era isso mesmo que queria, por causa dos plantões, por causa das situações de dificuldade que estavam passando. Fique à vontade, mãe Michele. Michele, se você estiver falando, não está aparecendo. Agora me escuta? Agora eu te escuto. Nesse passo que eu consigo me encontrar no curso que eu falo. Eu entrei na faculdade com 19 anos. Trabalho de completar 19 anos. Aí eu entrei no curso que todo mundo falava que era minha, sabe? Que, eu trabalhei com criança por quase 10 anos da minha vida, né? Então. Aí eu entrei no primeiro curso de pedagogia. Fui estudando, mas eu via que aquilo eu não me encaixava, mas estava fazendo por obrigação. Posteriormente, depois aí veio a pandemia e ficou difícil levar o curso, como eu já não estava gostando. Falei, quer saber, eu não vou terminar, porque eu já não estava gostando. Aí depois eu pensei comigo, nossa, o que eu vou fazer? Porque pedagogia a gente consegue trabalhar em qualquer âmbito, né? Aí eu lembrando a conversa com vocês, eu vou contar para gente desse diálogo que você teve com a Manuel. Aí eu fui fazer investigação forense e perícia criminal, só que isso era online. Gostei muito. Só que aí depois eu falei sair do trabalho e não consegui terminar de pagar ele. Aí eu consegui entrar na Unifal, em biologia. Só que assim, desde quando eu entrei no ensino médio, meu objetivo sempre foi fazer medicina. Mas parecia que era um sonho tão longe, tão distante, que era quase inapalpável. Aí eu fui trabalhando isso dentro da minha terapia e tem um bloqueio, mas hoje está claro. Mas isso é muito importante a gente saber o que quer no final. Porque mesmo eu sabendo que eu sempre quis, eu ainda tenho dúvida, mesmo fazendo curso, então assim, eu acho que isso é um ponto bem crucial da gente sempre estar se questionando e sempre revendo, né, o nosso espaço. Porque mesmo fazendo o curso que eu estou fazendo hoje, depois de 5 anos eu consegui vencer todas as adversidades que me impediam no passado, e hoje eu vejo que, por mais que eu tenha vencido as adversidades do passado, mas eu já encontro com outras novas. Então, assim, sempre vai ter, né? A gente tem que ver se a gente é capacitada a conseguir enfrentar. Mas isso é uma parte muito importante, porque mesmo fazendo o curso que eu estou fazendo, que eu sempre quis, ainda me encontro ainda com muitas dúvidas em relação à carreira. Mas acho que o importante foi o que você falou, terminar. Eu comecei muitas coisas, não terminei nada. Mas isso é um ponto acho que muito relevante. Você me marcou quando você falou. Entendi. Obrigado por participar. Espero que tenha ajudado as outras pessoas aí a compreender, a ajudar os filhos e os netos. Né? Se alguém quiser comentar mais. Então, não desista. Eu não desisto. Agora eu estou no meu outro curso superior aqui. Estou fazendo, que é o mais difícil de tudo. Por que é mais difícil? Porque agora a idade está atrapalhando. Agora está difícil ir para a aula, está difícil assistir a aula. Nunca gostei de assistir aula, agora estou tendo que assistir. Mas nós somos convidados a seguir os nossos ideais. Se permitir... O que você está fazendo, Thales, né? Psicologia. Eu descobri que se eu soubesse bem o que era psicologia na minha época, eu talvez tivesse feito lá há muito tempo atrás, mas é tudo perfeito, eu não tinha maturidade para entender as coisas. Provavelmente ia ser um psicólogo bem complicado. Hoje, eu acho que talvez tenha um pouco de maturidade, mas vamos atrás do que interessa, né? Tem muita gente que fala
Esses dias mesmo, minha tia falou, eu queria fazer nutrição, tem 70 anos. Eu falei, faz, tia. Ah, não, eu já estou velha. Aí a pessoa não acredita em reencarnação, né? Teve uma senhora na Bahia que entrou em medicina com 70 e poucos anos de idade. Aí o repórter perguntou para ela o que ela achava. Ela falou assim, pode ser que não sirva para essa vida, mas vai servir para outra. Na Bahia, né, gente? Reencarnação, espírito é a coisa mais normal do mundo. Você respondeu assim. Alguém quer comentar algo, falar sobre, dar mais alguma opinião, falar dos filhos, dos netos? Nada? Então tá bom. É engraçado. Tá, Oi. só uma parte. Repetindo esse valor. Mas eu vi uma vez na televisão um senhor que ele, se não me engano, fez engenharia por pressão do pai. Quando ele se aposentou, ele entrou na faculdade de medicina, ou vice-versa, sabe? Eu não lembro bem, mas apareceu na televisão. Que era o que ele sempre quis fazer. Essa segunda faculdade é que ele queria. Então, ele se aposentou trabalhando na área que ele não gostava, mas agora que ele já estava aposentado, ele devia ter mais de 65 anos. Ele foi fazer o que ele gostava. Que bom você ter falado isso. Eu estou aqui comentando sobre isso, né? Eu não sabia se deveria comentar. Os amigos espirituais falaram assim, fala, porque boa parte do pessoal que ouve os estudos desencarnados, eles vão reencarnar e vão ter profissões. Né? É preciso explicar para eles isso também, para eles poderem entender o que fazer. Essa é uma questão muito importante, isso, de fazer depois de aposentado. Eu preciso confessar aqui a minha ignorância, né, e meu preconceito. Em 2005, eu fiz parte do grupo que ia votar lá no Ministério da Educação e Cultura, o grupo de professores, se deveria ou não existir curso EAD. E a professora que apresentou já era uma professora do Nordeste, muito gente boa, uma carinha de santo. Uma carinha, não conheço. E ela apresentou e falou, isso é muito importante, vai ser o futuro, tá? Gente, ela perdeu a votação. A maioria, inclusive eu, votamos contra o curso EAD. Eu votei contra. Falei, assim, não vai dar certo nunca. E o MEC gostou da ideia, independente da nossa votação, os cursos existiam. Aí o que aconteceu? Eu fiz matemática EAD, adorei. Curso excelente, não são todas as faculdades são excelentes, mas o curso é excelente. Muito bom o curso. Cada matéria tinha um livro específico. Você tinha que estudar aquele livro inteiro para poder fazer a prova do final do semestre. Muito organizado. E quem fizesse tudo que foi dito lá ia aprender bastante matemática. Então, eu quebrei a cara, fui ignorante, votei contra, e hoje eu entendo a importância desse curso, principalmente para as pessoas que a dona Mariângela está falando, que não vai ter condições de ir e sentar numa cadeira, depois de um tempo, não é como esse caso aí, né? Mas sentar na cadeira e ficar lá assistindo aula. Para mim está difícil fazer isso, né? Então, o EAD seria melhor, mas não existe psicologia EAD. Aí eu estou tendo que fazer algo que eu passei uma dificuldade a vida inteira, que é relacionamento social. Eu fiz o curso de biologia quase sozinho. Para vocês terem ideia, trabalho em grupo eu fazia sozinho para não ter que ter contato com os outros. Agora... Otávio, Oi. complementando esse assunto, você lembra da Malu no Bezerra de Menezes? Ela trabalhava no EAD. Aí ela contou uma vez para mim que tinha um casalzinho que mora aqui no interior do Tocantins e, por sorte, na casa deles tinha internet. E eles fizeram o EAD, eles já eram formados numa área que eu não lembro qual era, e fizeram um outro curso pelo EAD, e agradecendo demais a Malu, porque se não fosse esse curso, eles nunca poderiam ter feito a faculdade que eles sonhavam fazer. Que lindo isso. Eu achei isso muito lindo. E eu fui contra, para você ter ideia do negócio.
me arrependo bastante. Dona Maria Eduarda, fica à vontade. Thales, mas assim, nas nossas profissões que a gente escolhe, existem, assim, como que eu posso dizer, provações que a gente tenha que passar nessas profissões, pontos, assim, que a gente possa evoluir dentro das nossas mais diversas profissões? Sim. Na verdade, faz parte disso, por exemplo. Por que eu não pude fazer física? Eu sei que foi uma bênção para mim, porque eu fui um indivíduo solitário, antissocial, e se eu entrasse num curso de exatas que exigia mais concentração e mais foco, a minha capacidade de relacionar com as pessoas tinha diminuído bastante. Aí eu entrei num curso que tinha, lá foi tudo programadinho, num curso que me dava uma condição de ter uma inserção social melhor. E hoje eu tenho consciência disso, dessa dificuldade de inserção social muito grande. Por exemplo, é muito fácil para mim falar em público, mas não viver em público, viver com vida social. Então, hoje, por exemplo, eu chego lá na psicologia, tudo que eu odiava eu tenho que fazer agora. Por exemplo, senta em roda, vamos fazer trabalho em grupo. Não tem mais jeito, tem que fazer amizade, tem que conversar com as pessoas e dar oportunidade de passar a nossa experiência. Nunca gostei de assistir aula. Entrei numa faculdade e qualquer faltinha eles tiram da gente, eles marcam pra gente. Eu não posso faltar, porque senão eu ia fazer igual eu fiz biologia, eu fiz sem assistir aula quase. Então agora eu tô tendo que pagar a língua assim, direitinho, tudo. E estou aprendendo mais. Poderia ou não entrar numa situação dessa, né? É uma opção minha, só que eu prefiro entrar e aprender, porque existem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse feito a biologia, eu não teria feito e ido para os locais que eu fui, como sair do país, nas várias cidades que eu morei, ser professor, ter conhecido uma grande quantidade de pessoas em vários locais do Brasil, foi graças à profissão biólogo. Depois, chegou um momento de decisão, por exemplo, eu estava começando a entrar na quântica, eu estava fazendo doutorado em química quântica. E eu tinha acabado de entrar no doutorado e saiu a possibilidade de ir para o Japão. Então, ali veio um pensamento assim, ou eu não vou para o Japão e sigo a quântica, ou eu vou para o Japão e agradeço a Deus a oportunidade de eu ter estudado e ele ter me direcionado para essa área, porque no Japão a área que eu ia trabalhar era a área biológica. Então, naquele momento ficou bem claro para mim assim, eu não posso largar essa área agora, não obstante gostar mais de outra, porque eu tenho responsabilidade com ela. E aí eu acabei indo para o Japão e deixei para depois de vários anos eu fui ter a formação em quântica, quando foi possível. Então nós somos chamados às responsabilidades, a tomar decisões, a conviver com pessoas, a passar por situações de acordo com a nossa profissão. Isso é muito importante. É muito difícil que a gente esteja numa profissão já depois de formado no trabalho que não tenha sido aquela que foi planejada. É quase impossível. Teoricamente, não tem nem lugar para a gente. Eu não sei se respondeu. Respondeu sim, obrigada. De nada. Muito obrigado pela participação de todos. Mas vocês estão entendendo que nós estamos falando isso para irmãos nossos que estão reencarnando, né? E precisam compreender essa situação também. Nós não estamos, para vocês terem ideia, numa inflexibilidade de destino. Se eu fiz o meu trabalho direito, igual a dona Mariana já citou aqui, eu citei também, fiz meu trabalho direito, terminei, meu sonho é fazer outra coisa, não foi possível, eu espero, aposento, faço. Não tem problema, a vida continua, ela é eterna, aqui a senhorinha da Bahia lá falou, né, não pode não servir para essa vida, mas servir para outra. Nós não temos esses limites, e nós podemos, sim, flexibilizar o nosso destino. Há coisas que precisam ser feitas, devido às nossas dívidas. Mas no restante, eu posso fazer curso de gastronomia, posso fazer curso de cosmético, igual eu falei, posso fazer de TI, né? E ver se consigo. Eu não tenho só esses cursos, não. Eu cheguei a fazer 2 anos de farmácia. Não deu para terminar porque eu mudei de cidade. Cheguei a entrar em engenharia de software. Aí não deu para terminar porque eu passei para engenharia civil. Então, tem coisa para terminar aí. Tem coisas que eu preciso terminar.
mas, assim, a prioridade é a minha profissão. Se for possível me sacrificar para fazer outra coisa, aí sim, se não der, aí tudo bem. Mas, por exemplo, todas as coisas que eu fiz, elas foram importantes nas pesquisas que eu fiz na área biológica. Então, eu acrescentei conhecimento de engenharia, conhecimento de matemática na área biológica. Para vocês terem uma ideia, tem uma explicação sobre os vasos sanguíneos dos primatas, né, em que nós usamos as equações de engenharia de hidráulica para explicar a pressão nos vasos, por que uns macacos têm mais vasos, outros menos, e assim por diante. Nós utilizamos a matemática e a física para explicar força muscular e por que existe maior ou menor eficiência de um macaco pular entre as árvores, pular mais alto. Nós usamos a matemática para medir e associar tamanho de ossos, por que a mão do homem é tridimensional e permite movimento com o dedão mais amplo, e do macaco não. Foi usado matemática para isso. Então, nós aplicamos o que nós estudamos na profissão que a gente tinha. Mas isso é uma questão de foro íntimo, de escolha, né? Tudo bem? Dado o silêncio, pergunta 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores aos destes. Então, aqui fica uma situação bastante importante. A gente nasce no meio adequado ao nosso crescimento. Por exemplo, tirando canibais, nas tribos, pode lá numa tribo ter um espírito missionário? Pode. Esse espírito missionário, ele é missionário para a tribo. Mas ele, se reencarnasse numa civilização avançada, ele seria mediano, ou idêntico aos outros. Mas se ele resolveu ter a missão de encarnar lá, Deus não vai gastar um anjo numa tribo, entendeu? E eles não vão nem entender. Então, ele aproveita todas as situações necessárias para o nosso adiantamento, de acordo com as condições de merecimento de cada um. Sabemos que os nossos antropófagos, fagos é comida, antropos é humano, aquele que come gente, não se acham no último degrau da escala espiritual. E que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí... Peraí, tem que chegar lá no... Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos, exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Aí nós temos que algumas profissões realmente estão associadas ao estilo do indivíduo, a maneira dele, as vibrações que ele vive, né? São profissões em que o indivíduo tem um certo prazer, por exemplo, de trabalhar com mortos, em matar animais, em ter uma atividade mais bruta. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meio de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? As pessoas com entendimento moral maior e compreensão de Deus, esse raciocínio do Kardec já é suficiente para fazê-las acreditar na reencarnação. Não tem por que não acreditar. Não acreditar em reencarnação é colocar limite na criatividade do Criador,
esse ser que fez esse universo maravilhoso, esse universo imenso, esse universo cheio de ordem, cheio de beleza, que os nossos olhos ainda não compreendem as nuances. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Essa aqui é uma pergunta que já me fizeram sobre os psicopatas. Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflitos com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem um triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhem. Me foi perguntado, né? Eu não me lembro quem foi, sobre essa questão dos psicopatas, e se Deus permite que eles reencarnem. A questão é que Deus permite, sim, só que eles são seres em situação moral muito inferior, né? E que para eles não sentem culpa em matar o semelhante, porque eles não desenvolveram o senso moral. Não obstante, muitas vezes, terem desenvolvido um senso intelectual um tanto primitivo. Os nossos meios de detecção de inteligência, eles são meios muito frágeis, né? Eu não sei se vocês sabem, o Einstein, quando fez teste de QI, deu um QI normal. Depois que ele desencarnou, dos trabalhos que ele fez, aí o pessoal, os psicólogos, começaram, então, a dar para o Einstein um QI acima do que o teste que ele fez. Porque a gente não consegue desenvolver isso bem. Por exemplo, tem umas pessoas que têm feito teste de quociente de inteligência, deu alto, mas eles não conseguem ter uns raciocínios básicos, eles não conseguem ter uns pensamentos que exigem determinados raciocínios. Então, eles são muito imprecisos, a ponto de que, hoje, praticamente não é usado mais. Você faz vários testes que têm a ver com inteligência, habilidades e emoções nas pessoas, sem considerar os antigos testes de QI. Então, você pode detectar se a pessoa tem altas habilidades, se a pessoa tem deficiência em termos de quociente emocional, mas, necessariamente, não dá para se ter ideia da quantidade de inteligência do indivíduo através de testes. Então, hoje você utiliza mais a entrevista, a conversa, e aí, dentro dessa entrevista, dessa conversa, o profissional vai entender se aquele paciente, aquela pessoa, tem ou não um quociente intelectual e emocional mais ou menos adequado. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero de expiação. Sim, senhora, pode falar. Sou eu nesse caso mesmo. Fala, tudo bem? A minha pergunta é se, nesse caso também, o quociente intelectual, capacidade, que tem pessoas que conseguem aprender com mais facilidade do que outras, né? Com mais velocidade. Eu queria saber se isso é herdado também do progresso espiritual, tipo, uma pessoa pode ser mais inteligente do que outra, assim, por exemplo, em condições totalmente similares, duas pessoas com a mesma condição financeira, a mesma condição nutricional, tudo, e umas têm mais facilidade para aprender do que outra. Isso pode ser porque essa pessoa já estudou mais em vidas passadas, ou alguma coisa nesse sentido? Desconsiderando outros fatores, só pegando o que você colocou, sim. Isso depende da evolução anterior. Então, se ela foi, por exemplo, um grande matemático numa vida passada, ela vem nessa vida com uma facilidade imensa para matemática. E ela aprende mais rápido matemática, não necessariamente as outras coisas. Espíritos com capacidade intelectual em várias áreas, isso é um pouco difícil na Terra.
não é uma coisa tão simples. Mas os espíritos mais inteligentes reencarnados na Terra, normalmente eles têm síndrome de Down ou têm paralisia cerebral. E o uso da inteligência de forma degenerada fez com que eles reencarnassem com a expiação de terem um cérebro que não lhes permita desenvolver a capacidade. Isso em espírito, tá certo? Mas em termos normais, sem considerar essas coisas, o que desenvolveu antes a inteligência, através de estudos, dedicação, tende a ter mais facilidade de aprendizado e de absorver conhecimento. Perfeito, muito obrigado. Não é uma dotação só genética, entende? Mas ele passa a ter um merecimento genético, na genética do corpo dele, de ter um cérebro mais adequado para a expansão da inteligência dele. Perfeito, muito legal. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, tá difícil aqui. Até o tamanho da fonte, ele passa devagar. Ele passa rápido. Poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, é possível que espíritos superiores reencarnem em meio a espíritos inferiores, ou por expiação ou por missão. É o caso dos degregados de capela, né, que vindo aqui para a Terra exerceram os cargos mais importantes para poder auxiliar, pelo menos intelectualmente, o desenvolvimento do grupo. As relações no além-túmulo. Cenas do próximo capítulo. Então, agora nós vamos parar para o nosso café, e aí 7h10 a gente retorna. E até lá, boas vibrações, oração. Deus nos ampare. Até breve. Na volta,